Olá, meus peritos e peritas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que chocou o estado aqui do Mato Grosso e grande parte do Brasil, pelo menos por onde esse caso foi noticiado. E a gente está falando do caso da família Calvi Cardoso. Primeiramente, quero pedir desculpa a vocês pelo meu sumiço aqui do canal. Eu selei um compromisso com vocês de estar sempre trazendo casos aqui para vocês toda semana. Porém, eu tive alguns problemas pessoais e eu não consegui continuar com as gravações. Mas agora a gente está de volta e a gente tem muito caso para atualizar vocês. E eu espero que vocês continuem assistindo aqui o canal, continuem dando essa força para mim. E que vocês continuem consumindo os conteúdos que serão postados aqui no canal Falando em Crimes. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de dar o like nele, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos que eu vou estar postando durante esse mês de dezembro e durante o ano todo de 2024 que está vindo por aí. Bom, e para contextualizar vocês sobre esse caso, primeiro a gente tem que entender quem são as vítimas. A gente está falando de Cleci Calvi Cardoso, 46 anos de idade, que era casada com um caminhoneiro e tinha 3 filhas. Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos de idade, que fazia faculdade. Manuela Calvi Cardoso, de 13 anos de idade, e a sua filha mais nova, a caçulinha, a Melissa Gabriela Cardoso, de apenas 10 anos de idade. Todas elas foram vítimas de um mesmo monstro, um homem identificado por Gilberto Rodrigues dos Anjos. Bom, nesse caso, diferente dos outros, a gente não vai trazer tantos detalhes assim, até porque o caso ainda está no início. O Gilberto ele acabou de ser preso e também esse caso ele é extremamente forte e eu não vou entrar em tantos detalhes assim, com tanta clareza para a gente não ter problemas com a plataforma. Mas para contextualizar vocês, a Cleci ela era casada com um caminhoneiro que a gente não vai precisar citar o nome dele aqui, né? Até porque ele já está passando por uma situação inimaginável. Então, acho que seria de respeito às mídias sociais não citarem aí o nome dele, né? Para que ele tenha esse momento de luto aí respeitado. Mas ele era um caminhoneiro e no momento do crime ele estava em viagem, ele estava no Paraná. E esse crime aconteceu em Sorriso, no estado do Mato Grosso, a 400 quilômetros mais ou menos aqui da capital, que é onde eu moro, que é Cuiabá. E o crime foi cometido por Gilberto Rodrigues dos Anjos, um homem que já tinha passagem pela polícia por 2 crimes já hediondos, que era um latrocínio que aconteceu em Goiás e uma outra passagem que ele tinha já aqui no Mato Grosso com relação a um estupro, né? Ele estava foragido, né, da justiça, então ele encontrou um abrigo aqui no estado do Mato Grosso, né, e na cidade de Sorriso, onde ele conseguiu aí um trabalho como servente de pedreiro em uma obra que, coincidentemente, era no terreno vizinho no fundo da casa dos Calvi Cardoso. E bom, o vizinho da Cleci, né, o vizinho de fundo da Cleci, dono do terreno onde estava tendo essa obra, que não era só o Gilberto que trabalhava lá, tinham outros rapazes também que trabalhavam, acabou se compadecendo aí, né, da história que o Gilberto até aparentemente teria passado para ele, né, dele não ter um local para ele dormir, então foi meio que uma mão lavando a outra, né, até porque em obras alguém precisa de ter alguém ali para estar cuidando dos materiais, para estar cuidando do próprio local da obra em si, e esse dono do terreno acabou deixando o Gilberto dormir ali no local e ele permaneceu assim por dias. E como era um terreno elevado, para ele foi mais fácil que ele observasse as casas da vizinhança e a casa escolhida foi da Cleci. Bom, a Cleci tinha uma rotina comum, ela também trabalhava. Ela tinha ali a filha dela mais velha, que tinha 19 anos, que também fazia, né, a faculdade. Então ela também tinha uma rotina. Ela tinha umas 2 filhas, uma de 13 e uma de 10 que a gente já citou aqui, que estudavam também. Então era uma rotina bastante movimentada da família. O marido que estava sempre viajando também, né, em questão do trabalho dele por ser caminhoneiro. Então os vizinhos conheciam todas elas, era aquela vida bem movimentada. O Gilberto se aproveitou dessa situação para começar a analisar, né, os horários de entrada e saída das pessoas da casa. Bom, e na sexta-feira do dia 24 de novembro, né, foi o último contato que a Cleci teve com seu esposo através de uma ligação. Como era uma sexta-feira, no sábado a Cleci não ia trabalhar, então ela acabou ficando ali até mais tarde, né, depois da ligação que ela teve com o marido dela. E esse foi o momento em que Gilberto decidiu atacar.
Segundo a confissão do próprio Gilberto para o delegado Bruno França, né, que é o delegado responsável pelo caso, Gilberto alega que ele entrou na casa com a intenção somente de fazer um furto, né? E segundo a perícia, o caso foi o seguinte: Gilberto aproveitou ali uma das janelas, que era uma janela de banheiro, né? Ele rompeu um dos lacres ali da janela, era uma fresta que ele precisava para poder passar para dentro da casa, e ele conseguiu passar por essa janela. Assim que ele deu alguns passos dentro da casa, ele acabou se deparando com a Cleci, que ele é assustada, né, com medo também daquela situação e com medo de que ele fosse atacar as suas filhas, acabou entrando em luta corporal com ele, né? Essa mulher ela foi uma guerreira, até porque Gilberto decidiu atacá-la com uma faca e mesmo assim ela lutou bravamente, tanto é que a perícia conta que o corpo da Cleci foi encontrado com muitas marcas de defesa, né, nos braços, como ela tentou lutar com ele e ela conseguiu também arrancar tufos de cabelo da cabeça do Gilberto. Então foi um momento assim de luta muito que provável que muito intenso na tentativa de defender as suas filhas. Bom, e no meio dessa luta corporal toda, infelizmente, a força de Gilberto ela prevaleceu e ele conseguiu golpeá-la com a arma branca, né? Que a gente sabe o que que é. Então ele conseguiu fazer isso, né? Desferindo o ataque no pescoço da Cleci, o que acabou derrubando ela, né? Mas infelizmente a Cleci, por questão de humanidade, ela acabou não perdendo a vida de imediato. Os médicos legistas ali alegam que esse tempo pode ter demorado ali entre 6 a 12 minutos, né, enquanto ela estava perdendo sangue, né, pelo pescoço e ainda conseguia lutar pela própria vida. Só que no meio dessa confusão toda, a filha mais velha, né, da Cleci, no meio dessa luta corporal toda, houve muito barulho, né, muito que provável. Meliane, que era a filha mais velha de Cleci, conseguiu ouvir essa situação toda e ela saiu do quarto dela e acabou encontrando aquela cena completamente horrível, né, que era da sua mãe já no chão, com muito sangue, e uma cena que ninguém deveria se deparar. Então ela também decide entrar em luta corporal ali com Gilberto para tentar defender a sua mãe, porém Gilberto fez com ela o que acabou fazendo com Cleci, né? Ela também sofreu ali um golpe no pescoço e aos poucos ela foi perdendo a sua vida. Só que, pasmem, isso para Gilberto não bastava. Afinal, não bastava ele ter feito isso, né, com as pessoas ali dentro daquela casa, ele decidiu que ele cometeria mais um crime sexual. Então, enquanto a Cleci e a Miliane ainda estavam agonizando, ainda estavam ali naquele processo de perda, né, da sua própria vida, Gilberto decidiu que iria abusar sexualmente dessas mulheres. Então, assim, ele o fez. Ele acabou retirando aí a roupa delas e cometeu esses atos horrendos e ele se acaba que entrando nessa conclusão de que isso aconteceu enquanto elas ainda estavam vivas. Então, muito que provável que ou a mãe viu isso acontecendo com a filha enquanto ela estava viva, ou a filha acabou vendo isso acontecer com a mãe. E para Gilberto ainda não bastava, porque ainda tinha umas duas pessoas dentro dessa casa, que eram a Manuela e a pequena Melissa. E bom, segundo a perícia, a porta, né, do quarto das meninas tinha ali a marca de mãos, né, com sangue, e muito provável essas mãos eram aí do Gilberto. Então ele foi atrás das meninas, elas gritavam bastante, né, dentro do quarto, e ele conseguiu entrar dentro do quarto das meninas, e aí ele se depara com Manuela, de 13 anos, e a mesma coisa que ele fez com as outras duas mulheres no outro cômodo da casa, ele decidiu fazer com Manuela. Não vou nem repetir isso, até porque a gente, né, não é necessário. Vocês já entenderam o que que aconteceu com a pequena Manuela. E como se não bastasse, né, para encerrar toda essa barbaridade, Gilberto alega que ele simplesmente decidiu tirar a vida da pequena Melissa porque ela estava gritando demais e ele tinha medo de que alguém conseguisse ouvir os gritos dela. Ele não fez as mesmas coisas que ele fez com as outras, porém ele tirou a vida da pequena Melissa com um processo de asfixia. Bom, e logo em seguida, demonstrando total frieza, Gilberto simplesmente saiu da residência,
voltou para aquela obra onde ele trabalhava e dormia. E ele fez isso levando algumas roupas íntimas, porém essas roupas íntimas eram das menores. E aí ele simplesmente deitou para dormir como se nada tivesse acontecido. Bom, o final de semana se passou, o marido de Cleci estava ligando, tentando um contato, né? Até porque ninguém sabia ainda do ocorrido. E ele ficou muito preocupado porque ninguém atendia, nem em casa, nem nos telefones celulares. E isso causou uma estranheza para ele, né? Até porque um final de semana sem falar com a sua família era algo que não acontecia. Tanto é que ele pediu para um amigo para que ele pudesse passar, né, ali por perto, um amigo que passaria ali pela cidade, que passasse em frente à casa da sua família para que ele conseguisse averiguar se estava tudo bem, se eles estavam precisando de alguma coisa. Só que esse amigo acabou que ele não conseguiu fazer isso pro marido da Cleci. E bom, no sábado, gente, o Gilberto trabalhou normalmente como se nada tivesse acontecido, né? Ele deixou as roupas ali das meninas em um container ali nessa obra e durante o final de semana, os vizinhos sentiram falta das pessoas daquela casa, né? Da Cleci e das suas filhas. Até porque não era comum em que elas não que não tivesse nenhuma movimentação naquela casa, até porque a Cleci também trabalhava, então as meninas brincavam e não se ouvia um barulho, não se via ninguém saindo ou entrando daquela casa, e isso causou estranheza nos vizinhos. Só que isso foi mais forte na segunda-feira, quando não se teve ninguém saindo daquela casa. Nem a Miliane para ir para a faculdade, nem as meninas para ir para a escola e nem a Cleci para o trabalho. Então foi aí que um dos vizinhos decidiu acabar chamando ali o corpo de bombeiros para ver se precisava, se alguém estava precisando de alguma coisa, né? E o corpo de bombeiros acabou chegando no local na segunda-feira, adentrou na residência, né? E até aí um pouco estranho porque essa residência tinha cachorros e os cachorros não se sabe se eles não latiram ou se eles latiram e ninguém ouviu. Porém, olhando rápido por fora, né, até porque os bombeiros ainda não tinham autorização de entrar na casa para o arrombamento ou algo do tipo, até porque aquilo ainda não era considerado uma cena de crime. Tem um porém, né, um dos bombeiros ali averiguando rapidamente por fora da residência, ele com um olhar muito crítico acabou percebendo que a janela por onde o Gilberto entrou, ele percebeu que estava forçada, né, que estava ali com o trinco arrombado e ele acabou que ele decidiu entrar também por essa janela. Foi aí que, andando poucos passos dentro da casa, ele se deparou com a cena que, muito provável, foi uma das cenas mais chocantes que ele poderia ter visto trabalhando no corpo de bombeiros, né? Então a polícia logo em seguida foi chamada, foi solicitada e muitos carros da polícia chegaram. Muitos vizinhos acabaram saindo ali, né, formando aquela multidão do lado de fora para entendeu o que estava acontecendo naquela residência e o pessoal também da obra que trabalhava ali com o Gilberto se reuniu ali próximo às pessoas para ver o que estava acontecendo, até porque era um terreno à frente de onde eles trabalhavam, então eles queriam entender o que tinha acontecido por ter tanta polícia no local. Menos Gilberto. Gilberto não compareceu lá na multidão, ele estava lá na obra quietinho no canto dele. A polícia começou a fazer as primeiras investigações, começou a interrogar pessoas ali na multidão mesmo, e até que uma pessoa da imprensa, até onde eu colhi informações, tanto em sites como no canal da Joyce Rodrigues, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que é onde eu também pego bastante informação que eu uso também como inspiração para esse canal, que é o canal Ler Até Amanhecer. Segundo essas fontes, um rapaz da imprensa, né, acabou até comentando com um policial sobre aquela obra que estava acontecendo ali atrás da casa da dona Cleci, né? Então foi aí que a polícia decidiu ir lá questionar os rapazes também para ver se não tinham ouvido nenhum barulho. E o último rapaz a ser questionado era nada mais, nada menos do que o Gilberto. Até porque foi verificado os outros documentos das outras pessoas e Gilberto apresentou somente uma cópia do documento dele, né? Que foi onde a polícia conseguiu achar essas passagens e conseguiu descobrir que Gilberto já era um procurado da justiça, que ele estava foragido. Porém, isso ainda não era prova para que aquilo colocasse Gilberto na cena do crime, que era aquele crime que estava sendo investigado no momento. Tem alguns detalhes ali que estavam faltando e a polícia, com um olhar muito crítico, começou a questionar Gilberto sobre esses detalhes. Um deles
era o chinelo de Gilberto, né? Até porque Gilberto estava descalço e na cena do crime tinha algumas marcas de pegadas eh, envolvidas em sangue. Gilberto, em primeiro momento, ele respondeu que ele não tinha chinelos, né? Que ele acabava dormindo ali na obra, mas ele não tinha chinelos para trabalhar. O pessoal que trabalhava com ele achou meio estranho aquela situação, até porque Gilberto nunca apareceu sem chinelos, né? Até porque ele tinha um par de chinelos e ele sabia muito bem o porquê ele estava tentando esconder esses chinelos. Bom, e depois de algumas perguntas da polícia, depois de alguma pressão, Gilberto acabou entregando esses par de chinelos. A polícia acabou entregando ali para os peritos e não demorou muito para que eles fizessem a comparação das pegadas na cena do crime com o chinelo do Gilberto e perceberem a compatibilidade de ambas as coisas. Bom, e Gilberto ele foi pressionado pela polícia até que ele confessou o crime e aí rapidamente ele foi levado já para a delegacia, né? Porque como tinha muita gente naquela cena ali, aquela multidão de curiosos, né? A polícia ficou com medo de que a multidão acabasse tomando ali uma decisão de justiça com as próprias mãos. Bom, Gilberto foi preso e, em depoimento à polícia, ele disse que o ataque inicial dele era simplesmente para poder efetuar um furto na residência e que depois ele iria embora, mas aí ele acabou se deparando com a Cleci e aí tudo saiu do controle e que ele também disse que estava sob efeito de drogas. E vasculhando mais um pouquinho ali, aonde Gilberto dormia, eles acabaram encontrando ali dentro do container as roupas que ele estava usando no momento, né, manchadas de sangue. E em um outro container eles conseguiram encontrar essas roupas íntimas das meninas mais novas que foram, né, vítimas aí do Gilberto. E bom, e na própria segunda-feira mesmo, Gilberto foi transferido para uma cadeia municipal em Sinop, que também fica no estado do Mato Grosso, mas por precaução da polícia para que não houvesse nenhum ataque contra a delegacia, no intuito ali de que a população arrebatasse Gilberto, né, com as mãos. Bom, Gilberto Rodrigues dos Anjos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e estupro contra duas vítimas adultas, homicídio qualificado e estupro de vulnerável contra uma vítima de 12 anos de idade e homicídio qualificado contra uma criança de 10 anos de idade. Gilberto segue preso na cadeia de Sinop, aqui no Mato Grosso. E em relação ao pai dessa família que acabou perdendo a vida nas mãos desse monstro, não se tem muita informação sobre ele, pelo menos não nos sites em que eu busquei informações sobre esse caso. E penso eu, na minha opinião, que seja mais uma forma de respeito, né, das mídias, das grandes mídias aí, em relação ao luto desse senhor que acabou perdendo, né, sua família inteira, uma pessoa que trabalhava bastante, né, saía para trabalhar, viajava quilômetros e quilômetros pelo Brasil para conseguir o sustento para dentro de casa. Um dia tem uma família construída, ele tem a sua esposa e três filhas lindas que estavam se encaminhando aí para o futuro brilhante e de repente no outro dia ele simplesmente não tem mais nada. É um rapaz que baseado em uma justiça muito branda que é a que temos aqui no nosso país, estava foragido, sendo que a partir do primeiro crime ele já deveria estar preso e se ele tivesse preso, isso não teria acontecido, mas infelizmente a justiça acabou sendo frouxa em relação a isso, ele tendo duas passagens com crimes bárbaros que ele já tinha, que era um latrocínio, que era um roubo seguido de morte, e já um crime sexual, onde ele tentou acabar ceifando a vida da sua última vítima, assim como ele fez com a dona Cleci e com as suas filhas. Só que essa vítima conseguiu lutar e conseguiu escapar das mãos de Gilberto, senão ela seria apenas mais uma vítima, assim como a família Cleci Cardoso foi. Então, mais uma vez, Gilberto está passando por esse processo de prisão e ele vai aguardar julgamento. Ainda se tem muita coisa para rolar pela frente, ainda teremos a audiência de instrução, ainda saberemos se ele será ou não levado a júri popular. E eu vou tentar atualizar vocês de acordo com o que vai acontecendo nos casos, principalmente nesse caso que a gente está contando aqui. Eu tento postar nos shorts também do YouTube. Em outras plataformas também eu vou postar mais sobre esse caso a gente tenha uma atualização mais de imediato. Mas por enquanto o que se sabe é que Gilberto continua preso e que as investigações ainda estão acontecendo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Nakamura, esse aqui é o canal Falando em Crimes e esse foi o caso Família Calvi Cardoso.